Pá. Um campinho de futebol tem aqui. Ok. Legal. Vamos voltar. A gente vai pegar aquela ciclovia inteira hoje. Olha o meu guidão. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui o guidão. Olha isso. Ele caiu. Ok. Olha o guidão. Eu comprei ela assim. Gente, essa bike eu comprei usada, né? Ok. Bom, gente, então a gente vai iniciar mais um bike vlog, já começando com esse guidão bem diferenciado, né? Barulhento e bambo ainda. Eu já quero trazer um gancho para falar um pouco da minha bike e falar sobre, não coisas de bicicleta, sabe? Sobre, o cubo é isso, o pedal é tal coisa, ou o pé de vela é desse modelo. Sobre uma outra coisa que eu quero falar. Porque tem uma pessoa próxima da minha vida, hoje eu vou rasgar o verbo, mentira. Eu não vou expor ninguém, mas é assim, cruzou meu caminho e deu uma opinião, e eu aprendi algo com isso, ou então eu tenho uma opinião sobre isso, e se o que eu vou falar vai inspirar alguém, eu vou começar a falar. Eu vou passar pra frente. Até porque a gente vive num mundo, né, numa Matrix, que é dificilmente a gente ser inspirado, né? A gente vê em todos os patamares, né? Parece que todos os patamares dessa Matrix tem algo que alimenta muito a frequência do medo no ser humano, a frequência da ansiedade, a frequências baixas. Então, quando tem algo na sua vida que te inspira, é sempre bom passar pro próximo, sabe? Pra trazer um brilhozinho assim na vida. Teve uma pessoa que me deu uma opinião sobre a minha bike, aquele tipo de opinião que a gente não pede, mas a pessoa dá, segundo a pessoa é pro nosso bem, então tá super válido. A pessoa falou as seguintes palavras, não foi em comentário de vídeo, foi uma pessoa próxima de mim. A pessoa falou o seguinte, joga essa bicicleta fora, deixa ela de canto, deixa ela de lado. Não é pra pedalar nessa bicicleta não, viu? Porque olha, primeiro, eu vou te levar para um lugar para você comprar uma bicicleta de verdade. Você tem que ir para um lugar onde uma pessoa vai medir o seu corpo, com uma bicicleta que é conforme o seu corpo, porque senão essa bicicleta vai ferrar com a sua lombar, vai ferrar com o seu joelho, vai ferrar com a sua coluna. Ok. Eu falei dessa pessoa, né, que tipo, o banco dela, eu cheguei a ver alguns vídeos da pessoa falando assim, o banco certo tem que estar em tal altura, que não sei o quê. E essa bicicleta, ela nunca me deu dor nas costas, nunca deu dor na coluna e nunca deu dor no joelho. A única vez na vida que eu senti dor no joelho foi quando eu fazia exercícios físicos e os meus agachamentos eu fazia errado. Depois disso, eu parei de fazer agachamento e nunca mais tive problema no joelho. E aí, depois que essa pessoa falou isso da bicicleta, eu meio que achei uma falta de respeito com a minha bicicleta, porque ela tem a essência dela. E ela tá fazendo uma diferença na minha vida que só eu, que carrego as minhas emoções no meu campo vibracional, posso dizer a diferença que tá fazendo na minha vida. Agora que eu entrei nesse mundo da bicicleta, eu descobri que existe... Cada pessoa tem um relacionamento com a bicicleta. Inclusive essa pessoa falou pra mim que... Gente, peraí, eu tô fazendo um vídeo, tô gravando áudio em casa. Se acontecer algum barulho na rua, algum barulho assim externo, eu não vou editar, tá? Vai ficar aqui porque eu não gosto de nada perfeito, eu gosto das coisas autênticas. Então, assim, voltando. E às vezes também eu consigo falar palavras erradas. Quando eu tô falando, pra mim eu tô falando certo, mas depois que eu escuto, às vezes sai uma palavrinha errada, tal. Vai ficar assim também, tá bom? Então, aí essa pessoa chegou a falar pra mim também, né, que andar em cima da calçada não é ato de ciclista de verdade. E tá tudo bem, eu acho que eu nem sou uma ciclista de verdade, eu sou só uma pessoa que tem uma bicicleta. Por quê? Eu descobri que cada pessoa tem um relacionamento com a bicicleta. Tem aquelas pessoas que são ciclistas, tipo profissionais, que compram aquela bicicleta grande, do pneu da grossura de um dedo, e anda quilômetros e quilômetros. Legal, é a sua história com a sua bicicleta. E tem aquelas pessoas que gostam de manobra. Aí compra uma BMX e fica fazendo aquelas manobras muito loucas. A pessoa não anda com a bicicleta, só faz manobra. E legal. É como a pessoa se descobriu com a bicicleta. E tem as outras pessoas, que é onde eu me encaixo, que gosta de passear com a bicicleta,
gosta de explorar ruas novas, ver o ambiente. Por quê? Porque, pra quem sabe a minha história, eu vim no passado de um emprego que eu trabalhava de madrugada e no dia inteirinho eu só dormia. Eu não tinha energia pra nada, porque trocar a noite pelo dia toma a sua energia vital. É tipo a pior coisa da vida. E aí, assim que eu saí do emprego, eu falei, eu sentia vontade de comprar uma bicicleta, porque eu já assistia a bike vlog, ó, há muito tempo, eu sempre gostei. E aí eu comprei a câmera também, me inspirei em fazer vídeos e tal. E aí eu descobri que o meu relacionamento com a bicicleta é sentir o sol, é sentir o dia, é ver as pessoas na rua, sabe? Andando, voltando do trabalho, indo pro trabalho, passeando. É sentir a vida, é ficar no momento presente, sentir a simplicidade do dia, sabe? Eu não sentia isso no meu trabalho. Quando eu trabalhava, eu sentia uma coisa que era muito ruim. Eu nem sei se é baseado em sentimento, porque eu sentia um vazio. E é uma coisa horrível. Eu sempre falo, é melhor você sentir raiva, mágoa, ódio, qualquer outra coisa ruim do que sentir o vazio. Porque o vazio é tipo, você não tem prazer por nada da vida. Nada dá graça. Às vezes eu chorava do nada porque acordava com vazio. Isso acontece quando a gente faz algo que a gente não ama de verdade. É como se a gente perdesse a essência da nossa alma. E depois que eu comprei a bicicleta, eu comecei eu comecei a apreciar, tipo, o dia. Igual esse dia aí, ó, tava friozinho nesse dia, mas tava um solzinho legal. A paisagem tava bonita. Estava me fazendo, isso me faz um bem que só eu posso falar, entendeu? Quando a pessoa se conhece, você no seu campo vibracional, você conhece as suas emoções, você se conhece. Eu no meu campo vibracional, eu sei as minhas frequências, eu sei o que me faz bem, o que não me faz bem. Eu me conheço bem, entendeu? Então eu sei o que aconteceu comigo depois que eu comecei a pedalar, a entrar nesse mundo. E aí veio a ideia de fazer um canal no YouTube. E aí a primeira coisa que a gente também é bombardeado por pessoas próximas a nós é tipo, vem muitas perguntas, a partir de quantos inscritos você é monetizada? E você tem que ter o quê? E o YouTube costuma pagar quanto? Gente, eu não faço ideia como é que paga, não sei nem o que acontece quando é monetizado. Se eu for monetizado e começar a ganhar dinheiro, perfeito. Mas eu comecei esse projeto mais por mim, mais pra sentir a vida, mas para poder fazer história também. Coisa simples. Então, tipo, é normal a gente ser bombardeada com essas frequências da ansiedade, né? De fazer logo, vamos aproveitar, vamos fazer isso assim, e já tem que pensar, porque se não fizer dessa forma, não vai ser monetizado e tem que já fazer por dinheiro. E uma coisa que eu aprendi é que tudo que a gente for fazer tem que prestar atenção na frequência que você inicia qualquer projeto. Porque se você inicia o projeto com uma frequência baixa, não vai ser legal. Não vai ser legal, tipo, o processo do projeto. O que vai ser legal é começar com a frequência mais alta. E qual é a frequência mais alta? A frequência do amor. No final de tudo, a frequência do amor é a que mais vale. Sabe por quê? Porque se um dia, lá na frente, eu olhar meus vídeos, eu vou falar, cara, eu sei quem eu era antes de abrir esse canal. Eu era aquela pessoa bem esquisita, tipo, bem quieta. Sabe aquela pessoa que é bem esquisita, que chega assim e fica bem quieta no canto? Eu sou essa pessoa. Eu não me comunico com ninguém, porque eu não sou eu sou bem introvertida. E, tipo, pra poder falar ou me conectar com alguém, a pessoa tem que falar a mesma língua que eu, porque eu não consigo falar, às vezes, a mesma língua que a pessoa, sabe? Tipo, às vezes tá um grupinho, tipo, no meu último trabalho, tinha uma pessoa que quando pegava ônibus junto comigo ou se conectava comigo, o assunto não era tipo assunto de alta frequência, era reclamar de alguma coisa, era falar mal de não sei o que, era sempre uma frequência baixa e tipo, eu prefiro ficar na minha, entendeu? Então eu meio que eu era aquela pessoa calada, entendeu? Tipo, se eu falasse alguma coisa assim, legal, mano, eu quero ter essa vida, eu quero criar essa realidade, a pessoa já vinha com tipo, mas aí é difícil, mas não sei o que. Eu sou aquela pessoa que gosta, tipo, aquela pessoa que fala coisas que importam na vida. Tipo, sabia que nós humanos, a gente somos deuses? E se a gente usar nossas ferramentas, que são a emoção, a palavra, a fé, colocar tudo isso em ação, a gente consegue manifestar qualquer coisa. E o sistema
que manipula a gente, eles sabem disso, e eles criaram, eu diria que eles conseguiram orquestrar, né, para pegar a gente em todos os patamares. Eles criaram um sistema onde distancia a gente de quem a gente é de verdade. Eles colocam ondas de frequências cerebrais baixas escondidas em músicas, onde o seu ouvido não consegue ouvir, mas o subconsciente pega e de repente você está agindo de uma forma não tão legal. Mensagens subliminares em imagens, em palavras, toxinas na alimentação para baixar a frequência. Por que tudo isso? Porque eles odeiam? Não, porque eles sabem quem a gente é. Eles sabem o poder que a gente tem. E se a gente tem consciência desse poder, a gente vence eles. Então, eu gosto mais dessas coisas, entendeu? Então, eu acho que fugi um pouco do assunto, né? Mas foi um download que veio, só tá fluindo. Então, o que eu queria falar é o seguinte: seja lá o que você for iniciar na sua vida, um projeto, sempre inicia com a frequência alta. Se o que você tá usando é simples, nunca deixe alguém menosprezar, apontar o dedo e falar, se livra disso. Aprende com isso, pega o conselho, mas nunca menospreze a simplicidade do que você começou. Porque estava escrito, ou então é um código que você tinha que usar nessa matrix, que você tinha que, por alguma razão, quando você inicia, gente, como eu gaguejo, quando você inicia um projeto, tudo que aparece para você naquele momento é porque tem uma missão naquele momento. Não significa que é para sempre, mas é para aquele momento. Pegou a visão? Gente, é isso, eu vou parar por aqui, porque o vídeo acabou. Talvez eu fale mais no próximo, tá bom? Valeu!